Queridos, agora, por favor, quem estiver fora, entre, se assente, e nós vamos agora fazer uma reflexão nas Sagradas Escrituras. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 15 ao versículo de número 22. A Deus o que é de Deus. Um acraseado, né? A Deus o que é de Deus é o título da nossa reflexão nesta noite. Mateus capítulo 22, 15 a 22, diz assim a palavra de Deus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram um dinheiro ou um denário. E ele diz-lhes: De quem é essa efígie e essa inscrição? Disseram-lhe ele: De César. Então ele lhes diz: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando-se retiraram. Que Deus se digna nos abençoar nesta noite com esta porção que lemos da palavra do Senhor e ministre aos nossos corações. Já disse aqui inúmeras vezes que eu não tenho a capacidade de falar ao seu coração, e graças a Deus por isso. Tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos através desse tema de som. Daí para frente é uma obra exclusiva da graça de Deus. Então é pertinente que quando você está planejando vir para o culto, pedir a Deus que Ele abençoe a reunião, que Ele, por misericórdia, ministra o seu coração, a sua alma, porque, queridos, a palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós passarmos essas 2 horas aqui no santuário, ministrarmos a palavra, cantarmos, etc., e você não perceber esta verdade de Deus no seu coração, realmente eu digo que o negócio está muito complicado, que você deve gemer em oração diante de Deus, para que Deus seja misericordioso para com você, e ministre a sua alma, no poderoso nome de Jesus. Feche os olhos e faça uma oração, por favor. Peça a Deus nessa noite, que Deus use o servo que está escalado para ministrar a palavra nesta noite, e fale a sua alma, para que você possa rejuvenescer nesta noite, na presença do Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos, de estarmos juntos nesta noite, em tua casa, diante de tua presença, para oferecermos o culto que te é devido. Queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas e também em nosso meio nesta noite. Abençoe este momento que iremos expor a tua palavra, seja gracioso para conosco e nos fale ao coração, que nós queremos ouvir a voz do Senhor, essa voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Que nesta noite ninguém que se encontra aqui nesse santuário, nem também os internautas que estão assistindo e ouvindo a tua palavra através da internet, que todos sejam alcançados, abençoados por ti, fortalecidos pelo teu Espírito no homem interior. E aqueles que não professam a fé em Jesus Cristo, que possam nesta noite, ó Deus, tomar uma decisão ao lado de Jesus Cristo, para poder viver feliz neste mundo e na eternidade. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Desliga os celulares, por gentileza, e vamos agora acompanhar a exposição da palavra do Senhor, né? Queridos, nós estamos aqui nesse contexto da Escritura, na última semana de Jesus aqui neste mundo, antes da sua crucificação.
Ele tinha adentrado em Jerusalém, tinha sido ovacionado pelos presentes naquele momento. As criancinhas celebraram o Senhor, os fariseus se escandalizaram, porque o povo dizia: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É uma proclamação, vocês vão de convir, num contexto israelita muito complicado. Muito complicada. Mas Jesus chega em Jerusalém, olha o santuário e observa que as coisas não estão bem ali, estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio, e ele fica irado e ele expulsa, faz uma limpeza no santuário. Mas aquilo não foi barato, porque começaram agora, os religiosos da época começaram a querer colocar Jesus diante de alguma dificuldade com as palavras, instigando uma resposta dele que o pudesse comprometer. Eles trataram da questão da ressurreição, trataram também sobre a questão do grande mandamento da lei de Deus, e trataram dessa questão que eu vou expor aqui nesta noite, que é justamente uma questão política, econômica na época. Israel estava sob o controle do Império Romano e devia ao Império Romano, Império Conquistador, tributo, imposto. E eles, todo mundo sabe que na época, ao melhor, os judeus nunca aceitaram, nenhum país aceita uma potência estrangeira o dominando. Isso é a realidade. E para os judeus isso era um insulto muito grande. Tem até um grupo chamado dos Zelotes, que eram, digamos assim, os terroristas na época, que não aceitavam, por hipótese nenhuma, e muitas vezes pegavam em arma para fustigar o Império Romano. E agora juntaram-se os fariseus com os herodianos, que era justamente um grupo que era partidário do rei Herodes. Na época ele controlava Israel, e apresentaram a ele uma questão muito complicada. Se Jesus dissesse sim, trazia complicação, e dissesse não, também trazia complicação. A pergunta qual foi? Ele disse: diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César, que era o imperador romano, ou não? Essa era a questão. Se Jesus dissesse sim, então iria receber uma forte oposição dos israelitas, que não se conformavam com entregar imposto a um país estrangeiro. E se dissesse não, aí eles mesmo iriam apresentar uma queixa contra Jesus, dizendo que Jesus não queria se submeter às orientações do Império Romano. Então o Senhor sabe, primeiro o Senhor faz uma observação. Ele chama, ou melhor, o Senhor observa a malícia da pergunta, que nós chamamos de uma pergunta capciosa, que poderia levá-lo a se comprometer com uma coisa ou outra, que trazia prejuízo para a sua vida e para o seu ministério. E Jesus os chama de hipócritas, porque era uma hipocrisia muito grande, e ele pediu: traga-me uma moeda, vigente na época. Trouxeram um dinheiro, que é um denário, que correspondia ao dia de trabalho de uma pessoa na época. E ele perguntou: de quem é essa figura que está aqui, essa efígie? De quem é essa inscrição? Aí disseram: de César. Aí ele deu a resposta fenomenal que nós já falamos e que os irmãos já conhecem: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Evidentemente que eu não vou falar sobre a questão dai a César o que é de César, porque nós pagamos impostos de tudo que você possa imaginar neste país. Eu fiz uma pesquisa, nós somos o 14º país do mundo que mais tributa aos seus habitantes. O primeiro é a Dinamarca, a segunda a Finlândia, até parece que a Noruega, cobra muito, mas reverte os impostos em benefício da sociedade. E o pessoal aceita com maior tranquilidade. No Brasil não, você paga muito e Jesus, aí não é político que eu quero falar, O objetivo da mensagem não é esse, mas é bom enfatizar, porque o contexto era esse.
É bom enfatizar. Viu, irmãos? Então, dai a César o que é de César, a gente já está dando. E se você sonegar, vai ter problema. Vai ter problema. A gente paga IPI, ICMS, aí tem tributo que você nem imagina a quantidade que você paga aqui no nosso país. Isso de longas datas, não tem nada a ver com o governo que está presente aí no país, porque isso já vem de décadas e décadas da existência do nosso país. Mas não é isso que eu vou falar. A minha questão nesta noite é: dai a Deus o que é de Deus. Evidentemente que o texto não diz o que é que seja dado a Deus o que pertence a Ele. Se você imaginar que se trata de dinheiro, poderia imaginar a questão do dízimo, das ofertas, mas não é a questão. Você vai ter que procurar nas Escrituras, olhando o que é devido a Deus. Devido, viu? E a mensagem nesta noite é lembrar você o que é devido a Deus, que tem que ser dado a Ele. Vamos começar, queridos, com a fé. Eu fiquei pensando que não fazia nem parte da mensagem que eu já preguei aqui há um bocado de tempo atrás. A fé, porque a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. O texto diz que a fé foi dada uma vez por todas aos santos. E no programa Redentor, Deus espera, escuta o que eu estou lhe dizendo, uma resposta de fé à mensagem do Evangelho. É devido isso para o nosso próprio benefício, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Você que está aqui nesta noite precisa entender que no programa divino Deus elencou ou determinou que a fé fosse um instrumento através da qual você recebesse as bênçãos de Deus, inclusive a salvação eterna. O texto sagrado diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente começa a perceber que Deus exige, espera que você dê a fé que é devida a Ele, porque isso vai fazer bem para você. E você que é crente vai aprender a viver pela fé. Eu já disse aos irmãos aqui que eu passei uma dificuldade muito grande na minha vida, porque eu vivia pela circunstância, era um crente circunstancial. Se o culto foi bom porque eu senti, o culto não foi bom porque eu não senti. E a minha vida era uma vida de altos e baixos na vida cristã, porque eu não conseguia estabilizá-la, porque eu vivia pelos sentimentos, pelas emoções. Mas depois Deus começou a me mostrar que o justo pela sua fé viverá. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu comecei a entender que a vida cristã é uma vida pela fé. Amém? De fé em fé. Porque se você, querido, for viver pelas circunstâncias, você está numa situação muito embaraçosa. Deixa eu contar um fato bíblico. A palavra de Deus fala que Jesus estava no monte e tinha despachado o discípulo para ir de barco para o outro lado do mar da Galileia. E depois o Senhor vê um encontro deles, porque havia uma dificuldade, tinha surgido a tempestade, etc, etc. E quando Jesus vinha andando sobre as ondas do mar, alguém disse: é o Senhor. E Pedro disse: se és tu, o Senhor, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: vem. Aí Pedro sai do barco, bota os pés na água, ela sustenta, amém? Bota o outro pé, ela sustenta, ele não afunda, e Pedro estava caminhando em direção a Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Mas o texto diz que Pedro agora desvia o olhar de Jesus e começa a sentir, observar as circunstâncias que o cercaram, que era o mar bravio lá na Galileia. Aí Pedro foi afundando. Mas Pedro era crente. E ser crente é uma benção, viu, irmão?
E Pedro fez uma oração e só teve 3 palavras: Senhor, salva-me. 3 palavras: Senhor, salva-me, né? 3 palavras. Imagina, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Criador. Começou a se historiar a obra da criação. Pedro se afundava e morria afogado. Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estendeu a mão e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Querido, quer viver uma vida estável na área espiritual? Viva pela fé. E a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O justo pela sua fé viverá. Então a Deus é devida a fé. Diga amém. Porque tem muita gente aí que só gosta de ambiente, né? Criado um ambiente no culto para poder ter um sentimento da presença de Deus. Querido, precisamos aprender a confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Diga comigo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Vai sair daqui mais contente hoje, né? Se você que está com altos e baixos da vida espiritual, ser estabilizada no poder do sangue do Cordeiro. Diga amém. Mas a segunda coisa que é devida a Deus é o culto. Os senhores e as senhoras sabiam que por falta do culto que deve ser celebrado ao Senhor, Deus tem punido o homem na sociedade, em todas as épocas, inclusive agora no século XXI, inclusive aqui em João Pessoa. É só você ler o capítulo 1 de Romanos. O texto diz que Deus se revelou a si mesmo através da natureza. Através da natureza a gente entende que existe Deus, esse Deus é todo-poderoso, sábio, e a Ele é devido o culto. Aí o texto sagrado diz, irmãos, em relação ao assunto, que por falta do culto que deve ser celebrado ao Senhor, Deus entregou o homem a si mesmo. Portanto, estou lendo o capítulo 1 de Romanos, versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Incutando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à disposição. Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar os seus corpos entre si. Quer dizer, esse descaso com culto, que deve ser celebrado ao Senhor, que depois chega a idolatria, chega a adoração a outros deuses, a falsos deuses, leva a Deus punir o homem, entregando o homem a si mesmo. É por isso que a homossexualidade, a perversão sexual é produto, o resultado dessa falta de adoração ao Senhor. Tratando-se da igreja de Jesus Cristo, queridos, nós somos uma comunidade cultural, nós somos um sacerdócio real, nós somos reis e sacerdotes, estamos aqui para cultuar a Deus, prestar a Deus o culto que lhe é devido. E quando se fala em culto, você percebe que o culto tem início, meio e fim. Começamos orando ao Senhor e terminamos impetrando a bênção sobre a igreja do Senhor. Nós louvamos a Deus, nós lemos a palavra, nós explicamos a palavra, nós ofertamos ao Senhor, isso tudo faz parte do culto protestante. Isso é coisa séria, irmãos, aos olhos de Deus. Isso é coisa sagrada.
Primeiro, porque o culto conta com a presença de Deus. O Senhor da igreja disse em certa ocasião: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Quando nós, irmãos, colocamos aqui no boletim da igreja, fizemos uma programação, apresentamos ao Senhor: Senhor, nós iremos nos reunir em tais e tais dias para oferecer a Ti o culto que Te é devido. Irmãos, isso Deus leva a sério. Aí você chega atrasado, é problema. É um desrespeito à presença de Deus. Você não se comporta reverentemente na casa do Senhor, isso é um desrespeito à presença de Deus. Porque nós estamos cultuando a Deus. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não perca, irmãos, os cultos da igreja, porque é um encontro seu com o seu Deus. É o momento que nós estamos glorificando a Deus, e em contrapartida, Ele graciosamente nos abençoa com a sua presença e com as bênçãos dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a igreja tinha prazer de se reunir. A igreja primitiva, todos os dias, ele estava reunida para celebrar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E olha lá que nós nos reunimos nas terças-feiras, na quarta tarde, na quinta pela manhã, no domingo pela manhã, domingo à noite. Quer dizer, não estamos na mesma frequência da igreja no início. Mas, queridos, aproveite esses momentos que reservamos para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Amém? Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Querido, celebre a Deus, cultue a Deus de todo o seu coração, que Ele se agrada e você será abençoado por Ele, porque é devido o culto a Deus. Saiba disso. O culto é devido a Deus. Mas tem outra coisa que é devida a Deus, viu? O maior de todos os sentimentos. Amém? Muita gente trata Deus como uma energia. Eu me conecto pela fé, a bênção desce para a minha vida e eu fico satisfeito. Querido, Deus é um ser pessoal. É revelado através da palavra de Deus. Ele tem inteligência, vontade e emoções. Ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos deu essas características também. Deus ama. E a contrapartida é devida a Ele. Jesus censurou uma igreja da antiguidade porque ela tinha perdido o seu primeiro amor. Ela não sentia mais o coração pulsar pelas coisas de Deus. A igreja não sentia mais o prazer de se reunir para cultuar a Deus. A palavra de Deus não era mais alimento para aquela igreja.
E o Senhor fez uns elogios, que ela trabalhava, que ela fazia isso, fazia aquilo, era doutrinariamente sadia. No entanto, ele disse: falta-te uma coisa. Deixaste o teu primeiro amor. E a mensagem foi: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Olha, queridos, você vai encontrar a história da redenção, a história de uma manifestação de um grande amor. O capítulo 3, 16 de São João, capítulo 3, versículo 16, alguém já disse que era o evangelho em miniatura. Quer dizer comigo? Porque Deus, vamos lá? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos, Paulo diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, não há dúvida de que Deus amou e nos ama. Você e eu, nós somos objetos do amor de Deus. Em Apocalipse 1:5, aquele que nos ama, o verbo está no presente. E Deus agora enche o seu coração do seu espírito, do seu amor, para você amá-lo em primeiro lugar. Nessa última semana de Jesus, ano da sua crucificação, eles perguntaram qual era o grande mandamento da lei de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas forças, toda aquela intensidade, querido. Deus é prioridade na vida do cristão. Aí você ama mais o carrão, a bonitona, o bonitão, os filhos, o negócio, a grana. Está errado, irmãos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não abre mão daquilo que é devido a Ele, e esse sentimento, o maior sentimento, é devido a Deus. A prova disso é que o mandamento da lei de Deus, Jesus ele sintetiza o decálogo em 2 grandes mandamentos. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. E a gente observa se a pessoa está amando ou não está amando ao Senhor. É só uma questão de interesse, irmãos. Está lembrado quando você era noivo, namorava, né? Os mantém ainda, mesmo casado, não mais aquela enchente, mais um rio mais, né? Perene, mas tem um sentimento. Eu disse aos irmãos, a nossa vida, que quando você recebia a carta, a Albiana agora ficou rindo com o Fabinho, né? Quando uma recebia uma cartinha do outro, olhava, aquele interesse de ver, aquele desejo. Pois essa é no plano humano. A mesma coisa, querido, em relação a Deus. A minha alma suspira por Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Davi, em 2 ocasiões, ele disse: amo ao Senhor. Tinha as suas esposas, certamente as amava, mas a prioridade é Deus. E Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, filho, mulher, mais do que a mim, não é digno de mim. A Deus é devido o maior de todos os sentimentos e primeiro lugar na escala de valores do cristão. Amém? A Deus é devido à obediência. Ai, meu Jesus, tem misericórdia de mim e de vocês também. Porque, irmãos, uma das características das ovelhas de Cristo é a obediência. Dócil, ouve,
obedece, segue. Mas quantos crentes desobedientes existem na igreja do Senhor? Não sei se são crentes de fato, ou se são crentes, então a vida espiritual não está bem. Saul foi o primeiro rei de Israel. Recebeu um privilégio extraordinário. Deus o escolheu, aliás, não era o rei teocrático. O rei teocrático era Davi, no programa divino, mas o povo pediu e Deus concordou que fosse levantado um homem para governar Israel. Este homem foi Saul. Começou bem. Vitória aqui, vitória acolá, estabilizou o reino, organizou o reino de Israel e tinha tudo para fazer um governo excepcional. Mas a questão da desobediência estragou a vida espiritual de Davi, ou melhor, de Saul. Deus mandou que ele destruísse os amalequitas, que foi uma tribo guerreira que afrontou Israel quando ela saía do Egito para a terra de Canaã, antes de chegar lá no Monte Sinai. E Deus orientou Moisés, Moisés subiu para a oração e Josué foi despachado com o exército para combater os amalequitas. Depois Deus deu os amalequitas nas mãos de Israel. Estou lembrando daquele episódio, né? Moisés levantava as mãos para o céu, quem prevalecia? E quando as mãos de Moisés baixavam, Amaleque. Então Arão e o ajudaram e ele conseguiu desbaratar Amaleque, diz a Bíblia. E Deus decretou varrer Amaleque do mapa. Passaram-se 400 anos, queridos, e chegou o grande dia do juízo de Deus. E Saul foi escolhido por Deus com essa finalidade. Foi para a batalha, subjugou o inimigo, mas Deus tinha dito: olha, não poupe nada, nem rebanho, uma ordem até meio esquisita, mas Deus vai acabar com tudo. Esse povo, um povo que está sob maldição, porque afrontou o povo de Deus quando saía do Egito, se opôs a ele, e chegou o dia de vingar. E Saul, queridos, diz a Bíblia que ele foi, venceu e poupou o melhor do rebanho, as ovelhas, os cabritos, o gado. E ele volta agora para dar o relatório ao profeta Samuel. E Samuel perguntou: você obedeceu a palavra do Senhor? Ele disse: obedeci. Disse: o que é que eu estou ouvindo? O balido, o dos chocalhos. O que é isso, Saul? Ele disse: o povo me pressionou e eu poupei o melhor do rebanho. Aí, ai meu Deus do céu, aí vem agora a palavra para a igreja nesta noite. Deus tem prazer mais na obediência do que no sacrificar. E a palavra foi dura para Saul, e ele perdeu, queridos. Porém Samuel disse para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E por aquela desobediência do rei Saul, ou melhor, uma obediência pela metade. Deus não aceita nada pela metade, ou tudo, tem que ser tudo. A ordem para acabar com tudo, e foi uma obediência assim meio esquisita, e o resultado: Saul perde o reino, e daí perde até a presença de Deus. Aí veio um espírito maligno, foi aquela confusão, e terminou ele se suicidando lá no final da vida dele. Queridos, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. O próprio Jesus disse: eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade de meu Pai que está nos céus. E você é uma ovelha rebelde, desobediente. Queridos, como é que nós podemos usufruir? Queremos que Deus abençoe. A irmã Jaciara hoje falou sobre o avivamento espiritual, mas o avivamento passa necessariamente pela obediência à palavra de Deus. Veja o que Deus disse a Josué quando ele ia conquistar a terra da promessa:
Então somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A vida do crente, irmãos, é diferente. Você tem que viver aquilo que você é em Jesus Cristo Santo. Se nós quisermos, meus irmãos, que Deus faça uma obra nesta igreja, uma obra especial, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nós temos que ser ovelhas de Cristo, obedientes para a glória de Deus. Diga amém, irmãos. Disse São João: nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala que vai chegar um dia que quando dos ajustes de contas, e uns chegarão a dizer: mestre, em teu nome nós profetizamos, nós fizemos muito milagre, nós fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim, não vos conheço. O serviço prestado ao Senhor tem que estar misturado com a obediência, senão Deus não aceita. Então procuremos obedecer a voz do Senhor. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No céu só entra quem obedece à vontade de Deus. A Deus é devido o serviço. Você, querido, querida irmã, você foi chamado para a salvação e para o serviço. Amém? Não se admite crente assistente. Chega! Não é propósito de Deus que você que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro fique só assistindo, um espectador. Quem quiser que se vire, você só observa. E a pior é quando critica. Aí eu disse que a igreja é como um barco a remo, né? Uns estão remando, né? Outros os remos estão parados, e o pior é que tem gente que o remo é o contrário. Vá de retro, Satanás. Porque você é chamado para servir a Deus. Servo do Deus Altíssimo. Que privilégio, irmãos. Deus nos deu e nós servimos ao Senhor nosso Deus. Libertados do pecado, feitos servos da justiça. Mas pastor, eu não sei. Que é isso, irmão? Você tem pelo menos um dom de Deus para servi-lo. Deus te deu recursos financeiros, deu saúde, deu inteligência, deu uma voz bonita, lhe deu forças físicas, e você só assistindo e falando de quem está trabalhando. Mas olha, que ousadia, que atrevimento. Engaje-se. Esta obra é do Senhor. Eu não digo que você é imprescindível, mas você é necessário. Porque se você, eu estou dizendo para o seu bem, que se você não se mover, Deus levanta outro e você fica no banco e é bem empregado. Que Deus não depende de você. Antes de ser uma obrigação, queridos, é um privilégio servir ao Senhor. Aí o crente chega no final do ano, caindo pelas tabelas. Pelo amor de Deus, não boto mais nenhum cargo porque eu não aguento. Que trabalho que você está fazendo, irmão? O trabalho do Senhor é suave, é gostoso.
Agora você não ora, não tem força espiritual, aí vai se arrastando mesmo. Mas quando você vê na presença de Deus, é tudo suave, é um prazer, uma alegria. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, servir ao Senhor com alegria. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Deus poderia usar os anjos no seu serviço, no que se refere ao ministério da redenção, mas Ele não permitiu. Eu penso, viu, pastor Samuel e pastor Pérez, queridos presbíteros que estão aqui, os irmãos amados, eu penso que os anjos disseram, Senhor, tu vai entregar o teu trabalho a Eudes, a Fabiano, os irmãos. Senhor, olha, nós somos mais poderosos do que os homens. Estou supondo, não estou dizendo, está escrito não. Mas acho interessante a analogia, porque os textos dizem que o texto diz que eles anelaram, quer dizer, queriam, e Deus os privou. A área dele é outra, e nós servirmos no reino de Deus, louvado seja Deus por isso. Amém? Sacerdócio real. Reis e sacerdotes servindo ao Senhor. Que coisa, quando a igreja se reúne para celebrar ao Senhor, os corais se levantam, os conjuntos se levantam, os ministros do louvor tocam ao Senhor, coisa linda, irmãos. Aí tem uma mulher, a mulher só sabia fazer costurar, só alguém disse que era uma agulha a serviço do Senhor. Dorcas, Tabita, olha que coisa linda. E aquela mulher, mau prazer, não cobrava nada, supõe, se cobrar era bem pouquinho. Alguém me falou, pastor, se eu poderia fazer assim, paga juros. Eu digo, não, juros? Está crente? Cabe não. Pois é. Então Tabita, fazendo as roupinhas das viúvas, das mulheres idosas na igreja, e a bichinha morreu de repente. Pensa que aperreio. As irmãs ficaram apavoradas. Aí correram, chamaram o Pedro, Pedro estava longe, em outra cidade, corre, venha para cá, porque Dorca morreu e a gente está aqui desesperado. Aí Pedro vai para lá. Ô glória, amém, irmãos? Chega lá naquela casa e levam lá onde a bichinha estava, lá em cima, lá talvez de uma mesa ou de uma cama. Aí Pedro, cheio do Espírito de Deus, e por ordem de Deus, Tabita, levanta-te, e pega na mão daquela mulher, ela levanta, ela ressuscita, para a glória de Deus, para continuar servindo ao Senhor. E você parada, né, irmão, assistindo, não contribui, não se envolve, não chega junto, e a obra para ser realizada. A Deus é devido o serviço. Quando o anjo chegou lá junto de Daniel, disse assim, Daniel, servo do Deus Altíssimo. Que coisa linda, queridos. E o anjo disse, olha, quando você orou, foi despachado a ordem para trazer a resposta à sua oração. Homem muito amado. Aí Jesus disse isso, irmãos, para terminar. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Você quer prêmio melhor do que esse? Deus honrar você, distinguir você, elogiar você. Isso é coisa grande, irmãos. Isso é coisa que enche o coração do cristão de alegria, de prazer, saber que ele está servindo ao Senhor. Então, sirva a Deus com alegria no seu coração. Aí Paulo disse, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Diga mais comigo. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem no Senhor uma recompensa. Aquela agulhinha famosa, ficou famosa na história da igreja, a ponto de ficar no cano sagrado a história daquela mulher.
no livro de Atos dos Apóstolos, uma agulha a serviço do Senhor. Então, querido, é devido a Deus a fé, o amor, o culto, né? A obediência, o serviço. Tem mais coisas, eu poderia passar a noite todinha aqui, mas deixa eu colocar mais um. Eu ia falar sobre contribuição, mas não vou não, que é devido também a Ele, viu? Os dízimos e as ofertas. Mas deixa eu falar sobre a questão, é devido à glória. Amém? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando você vir a Deus, como você vem fazendo, a glória é dele. Se alguém lhe elogiar pelo bom serviço prestado, glória a Deus. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem uma história que o indivíduo, né, deu uma palestra, né, perante uma comunidade seleta, e alguém disse lá, voz de Deus e não do homem. Aí o texto diz que o anjo do Senhor de imediato o feriu, porque ele não deu glória a Deus. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, que faças qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. Pastor Catão, quando terminar as pregações, ele dá ao Senhor Jesus, Senhor dado honra, glória, honra e poder para todos sempre. Amém. Amém. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Você está aqui, querido, para viver para a glória de Deus. Sabia? Você não nasceu por acaso. Não foi porque papai e mamãe quiseram no enlevo amoroso, não. Também, Deus usou. Você nasceu por um firme propósito de Deus, para você viver aqui neste mundo para a glória dEle, somente para a glória dEle. Amém? Vivendo neste mundo, glorificando o nome do Senhor com a sua vida, com o seu tempo e com os seus bens. Que Deus nos abençoe nessa noite, de uma maneira especial, em nome de Jesus. A Deus é devido o quê? Quem se lembra? A fé, o amor, o culto, a obediência, o serviço, a glória, e aí você, se fosse puxar, a gente passar a noite todinha aqui. Mas acho que essas coisas são básicas, que você pode, seguindo-as, você será com certeza um crente mais fortalecido, mais renovado, para a glória do Senhor nosso Deus. Feche os olhos. Pai, pedimos a Tua bênção para as nossas vidas, que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Eu quero confessar publicamente que quero, cada dia, Senhor, Te servir com sinceridade de coração. Me dê graça, me ajude, abençoe a igreja, que sou responsável, os Teus filhos queridos que estão aqui nesta noite, aqueles que não professam a fé em Jesus Cristo, que possam, nesta noite, tomar uma decisão firme para viver para a glória de Deus. Se nós oramos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém.